Ora, cá estamos novamente e vamos continuar ainda na primeira fase, a fase de footprinting, para avaliarmos agora mais uma técnica. A técnica seguinte será pesquisas históricas, em que iremos avaliar a informação em diversas plataformas que fazem o registro histórico da informação. Não esquecer que mesmo a informação anterior da utilização dos motores de busca também tem um fator histórico. Muita da informação que poderemos encontrar nos motores de busca poderá já não estar 100% atualizada, porque, parecendo que não, tudo isto é informação que foi recolhida nas plataformas disponibilizadas pela instituição e que, por algum motivo, pode já não estar ativo. No entanto, há sempre que referenciar um pormenor importante. A internet nunca esquece. Pode não estar disponível nas páginas oficiais ou pelos links habituais. No entanto, uma informação é sempre relevante. A internet nunca esquece nada. Há sempre alguma forma de armazenar, há sempre forma de tentar pesquisar informação que foi colocada em fases posteriores da nossa vida, que nós pedimos para ser removida, que na realidade a maior parte das pessoas não consegue encontrar, mas com as devidas técnicas e os acessos corretos é sempre possível consultar essa informação, mesmo que tenha sido solicitada para remoção. Ora, então, a primeira técnica, ou uma das primeiras plataformas que vamos utilizar, irão ser plataformas que nos irão permitir consultar informação relativamente a plataformas e aos seus respectivos endereços IPs. Basicamente estas plataformas, algumas destas plataformas o que fazem scans mundiais às respectivas plataformas e endereços e permite então que nós possamos fazer a recolha dessa mesma informação. Uma dessas plataformas é o FOFA, ok? Podemos então aceder pelo fofa.info e se, por exemplo, pesquisarmos pelo domínio ipleiria.pt, o que vai acontecer é que rapidamente ele nos vai dar informação de algumas plataformas, informação sobre possíveis portos abertos e tecnologia utilizada nessa mesma plataforma, o que vai dar informação extremamente relevante e útil para que, mais uma vez, possamos ou colocar no relatório ou para ser utilizada para fases posteriores. Neste caso específico, por exemplo, temos aqui a ver que o 194.216.18 é um endereço que está associado ao Instituto Politécnico de Leiria, está a apresentar a versão do software que está a utilizar, bem como a versão do sistema operativo. É algo que deve ser colocado no relatório, porque é sempre de evitar que esta informação seja publicada de forma pública, ou seja, disponibilizada de forma pública. É sempre um risco nós estarmos a dar informação sobre esta... ou seja, este tipo de informação sobre as plataformas que utilizamos e os sistemas operativos que utilizamos, porque alguém mal intencionado poderá utilizar esta mesma informação para possíveis atividades maliciosas com base neste conhecimento de informação. O ideal será, por exemplo, tal como está aqui neste segundo link, mostrar no máximo a tecnologia que está a ser utilizada,
omitindo sempre a sua versão e o sistema operativo em que se encontra disponibilizado. Evidentemente, a existência de um porto aberto não é erro nenhum. Eu, para ter serviços e plataformas disponíveis, tenho que ter obrigatoriamente portos abertos. A existência de um porto aberto não é um problema, não é um erro, ok? Mas a configuração e todos os serviços que estão a ocorrer atrás de cada porto, aí sim poderão ser encontrados informação relevante. Ora, neste caso específico, seria útil nós, tanto para informação útil como para relatório, inserir que existe aqui um endereço que disponibiliza esta versão com este sistema operativo. Mais uma vez, ter em conta que será sempre útil confirmar esta informação, porque esta informação é uma pesquisa histórica, o que poderá dizer que, na realidade, atualmente, esta informação já não se encontra 100% ativa. Ou seja, tendo em conta esta situação, o ideal é criar aqui um segundo tópico de informação a confirmar. Ou seja, criar aqui um segundo tópico de informação a confirmar para depois, nas fases seguintes, principalmente na fase do enumeration, nós referirmos que, ou seja, onde vamos aplicar as técnicas para determinar quais são as tecnologias associadas a cada serviço a ser utilizado, para fazer essa respectiva informação. Ora, serviços utilizados, ou tecnologias, se calhar melhor. Ok? E poderá ser útil nós deixarmos para uma fase de confirmação para ter a noção de possível confirmação desta situação. No entanto, como vocês podem ver aqui, esta informação foi obtida no dia 8 de abril de 2025, o que poderá indicar que será uma informação bastante fidedigna, porque foi obtida há bastante pouco tempo, ok? Para além disto, tendo em conta que estamos a usar o protocolo HTTPS, que está dependendo de um determinado certificado, podemos sempre consultar o respectivo certificado. Neste caso, o certificado está emitido com base numa wildcard, ou seja, é um certificado que é válido para todo o domínio e pelaria e pode ser usada por qualquer uma das plataformas. Pode ser sempre extremamente útil nós avaliarmos os command names, porque muitas vezes encontramos nomes atribuídos aos respectivos certificados que nos podem apresentar novas plataformas e novos URLs. Podemos sempre ainda ver a informação sobre os produtos, que é então onde ele mostra informação sobre tecnologias associadas às tecnologias utilizadas pela respectiva plataforma. Ok? Neste caso específico, peço desculpa, está oculta porque não estamos a usar o login, mas se fizermos o registro, nem que seja gratuito, podemos ter essa respectiva informação. Mais uma vez também aqui em cima, imediatamente um resumo rápido dos principais ícones utilizados nas plataformas em causa. Ora, continuando então, para o IP seguinte, temos aqui um IP que neste caso específico estaria associado aqui à localização dos Estados Unidos. Mais uma vez, informação de que tem o porto 443. Poderíamos ir buscar mais uma vez informação sobre o certificado, e neste caso específico, como podem ver aqui, o common name
ou seja, a plataforma que está a ser alojada neste servidor é o testescandidaturasipelaria.pt. Mais uma vez, buscar informação que está associada com o sistema operativo Apache, e mais uma vez poderíamos vir aos produtos e obter essa respectiva informação. Mais uma vez iríamos colocar também esta informação aqui no nosso registro. Neste caso, o URL está associado a este link. A tecnologia que temos, neste caso específico, apresenta só como Apache. Ok, não sabemos a versão ainda, não sabemos muito mais sobre a tecnologia utilizada, mas a ideia é depois, no futuro, ir validando, ir recolhendo mais informação possível. E assim sucessivamente. Iríamos saltar para o seguinte. Neste caso específico, mais uma vez, temos um endereço IP onde é possível apresentar a versão do software utilizado e o sistema operativo. Ok? Mais uma vez, esta informação vem do dia 6 de abril de 2025, por isso aparentemente é informação bastante fidedigna. E, neste caso específico, mais uma vez para relatório, indicar de que não deve ser apresentada a versão do sistema operativo nem a versão do software. No máximo, a indicação do respectivo software. Ok? Mais uma vez poderíamos analisar o certificado. Mais uma vez, neste caso, é uma wildcard. Não nos diz nenhum URL específico, mas mais uma vez iríamos copiar este endereço com esta tecnologia no 443, ok? Por exemplo, temos aqui outra informação, neste caso específico, uma informação neste tópico do cc.doc.a.pt. Ora, neste caso específico, isto é um domínio que está fora do nosso scope de avaliação, ou seja, por isso há que terem atenção, porque este scope de utilização, estando fora do domínio IP-leiria, poderá não estar diretamente associado à nossa avaliação, ok? E por isso há que ter atenção, porque poderemos encontrar em alguns casos alguns registros que não estão diretamente relacionados com o IP-leiria e há que fazer essa respectiva avaliação, ok? No entanto, mais uma vez, se fizesse parte do IP-leiria, mais uma vez a salientar a versão do software e a versão do sistema operativo que deve ser restrita, ok? E há que ter atenção a essas situações. Para além do FOFA, temos, por exemplo, também outra plataforma extremamente útil, que é a plataforma do Shodan. Ok? O Shodan basicamente é uma plataforma idêntica ao FOFA, que nos permite fazer pesquisas gerais. Ok? Poderia pesquisar, por exemplo, por ipleiria.pt, tal como fizemos ali a pesquisa no FOFA, mas neste caso específico podemos pesquisar por bastante mais resultados. Aqui os resultados não foram assim muito específicos, procurando apenas pelo IP-leiria. Evidentemente que, tendo um registro, esta informação irá ser mais exploratória, mas como podemos ver rapidamente, dá-nos o nosso IP, dá-nos as plataformas que eventualmente poderão estar alojadas nesse respectivo IP, dá-nos informação sobre os pedidos HTTP e sobre as tecnologias que eventualmente estarão ou poderão estar associadas a esse respectivo IP. Ora, isto é extremamente útil para que a seguir nós possamos fazer consultas adicionais e recolha de informação,
e, desde logo, tentar perceber, cá está, mais informação sobre este respectivo IP. Neste caso específico temos o IP 124.210.216.23, que identifica que tem duas portas abertas, que pertence ao domínio IP Leiria, sendo que tem alojados dois nomes, up2u e www.ipleiria.pt. Dá-nos, desde logo, informação sobre tecnologias que estão utilizadas pela plataforma e dá-nos a recolha de informação que foi possível obter através do acesso à respectiva plataforma. Neste caso específico, informa-nos que está a usar o servidor Nginx, ok? Neste caso, nada de especial, está apenas a informar a plataforma, não diz a versão, nem diz o sistema operativo, o que já está minimamente correto. O ideal seria nem sequer mostrar o nome da plataforma, ok? Mas se mostrar o nome da plataforma não é grave. O ideal é restringir esta mesma informação. O que é grave é mostrar a informação do sistema operativo e a versão do respectivo software. Mas o ideal é não mostrar rigorosamente nada e para isso seria, e vamos falar nisso depois a posteriori, fazer a reconfiguração do servidor para não mostrar esta informação. Cá está, relativamente ao certificado, a informação do certificado, onde existe a informação de quais são as utilizações da respectiva plataforma. Como vocês podem ver aqui no Common Name, no CN, é utilizada para a plataforma up2u.ipleiria.pt. E tirando isso, nada de mais relevante temos com esta informação. No entanto, o Shodan permite fazer pesquisas mais engraçadas, pode fazer pesquisas por uma rede inteira, pode fazer pesquisas por IPs individuais e ainda nesta fase que temos apenas a fazer recolha de informação, permite-nos obter enorme quantidade de informação sobre tecnologias utilizadas, sobre as plataformas utilizadas por uma determinada instituição e, em alguns casos, por exemplo, temos aqui um caso específico em que encontrou o IP 18 e cá está a versão do sistema operativo e do Apache da versão do Apache a ser disponibilizada, que deve ser evitado. Neste caso específico, uma situação muito idêntica, em que mostra a plataforma e a versão da plataforma, mais uma vez deve ser evitada. Cá está outra situação onde é apresentada a versão da plataforma e o sistema operativo, ok? Tudo isto deve ser evitado para que sejam disponibilizadas informações adicionais que não fazem qualquer sentido para um respectivo utilizador que pode ser bem ou mal intencionado. Mais uma vez, a ideia de consultarmos toda esta informação para cada um dos IPs ou cada uma das plataformas é imediatamente recolhermos informação sobre as tecnologias, ok? E aqui, mais uma vez, iríamos desde logo recolher toda esta informação, adicionando a quantidade de portas abertas. Ok? Por exemplo, aqui já tínhamos visto que este 216, 218 tinha sido informação que já tínhamos encontrado também na plataforma FOFA. Ok? Basicamente iríamos recolher informação das tecnologias que são utilizadas para desenvolvimento nesta plataforma. Iríamos poder sempre fazer a recolha adicional desta informação, que esta plataforma utiliza todas estas tecnologias. Recolher também ainda informação, neste caso específico já sabíamos que a versão era a 2.4.41, que iríamos ter a página
443, mas aqui também encontramos que tinha o Porto 443, mas aqui que tem também o Porto 80. Mais uma vez, esta informação aparenta ser extremamente fidedigna, porque a data de obtenção da informação é de 8 de abril de 2025. Relativamente ao common name, ao nome que está associado a uma wildcard, e depois vem aqui um conjunto de informação extremamente relevante, que é possíveis vulnerabilidades que estão associadas à utilização desta plataforma. Basicamente esta recolha de CVEs, que é a abreviatura de Common Vulnerability Exploit, é indicação de possíveis vulnerabilidades, possíveis falhas que podem ser exploradas tendo em conta as tecnologias e as versões dos softwares disponibilizados, ou das tecnologias utilizadas. Como podemos ver, existem aqui um conjunto bastante vasto de vulnerabilidades já disponíveis para serem utilizadas nesta plataforma, o que indica que esta plataforma pode estar em risco caso a instituição não faça uma revisão e não faça uma análise sobre a utilização destas respectivas plataformas, tendo em conta que algumas destas vulnerabilidades têm graus elevados, ok? Como por exemplo aqui tem a pontuação 9.8 na escala de 1 a 10 de gravidade. Há aqui duas vulnerabilidades graves, ok? Que estão associadas e que têm a ver com a utilização de uma versão já vulnerável do nosso servidor web. Temos aqui mais uma 9.8 que pode ser problemática, temos aqui mais uma 9.0 e uma 9.8, uma 9.1, temos aqui um conjunto de vulnerabilidades graves, o que imediatamente pode e tem que ir para o relatório. Neste caso específico, encontrando vulnerabilidades graves, deverá ser solicitada imediatamente uma reunião com a instituição, informando que deverão ser corrigidas imediatamente estas situações encontradas, porque acarreta probabilidade de vulnerabilidades graves para a empresa. Ora, neste caso, o que iríamos ter que fazer era recolher toda esta informação e se calhar colocar aqui mais um tópico urgente ou informação crítica, etc, ok? Onde iríamos pôr aqui provavelmente o endereço IP da nossa máquina ou da máquina detectada. Ora, será 194. Iríamos colocar aqui a informação a dizer que esta máquina encontra, com base na tecnologia utilizada, e neste caso podemos sempre ou recolher a tecnologia ou recolher a informação sobre o serviço que se encontra disponibilizado e a seguir apresentar o conjunto de vulnerabilidades que são conhecidas para esta respectiva plataforma, ok? E tendo em conta que existem vulnerabilidades graves, convém então solicitar com urgência uma reunião com a instituição para se falar sobre estas vulnerabilidades, principalmente as que têm classificações superiores a 8, ok? Tendo em conta que existem aqui várias classificações superiores a 8, convém solicitar então, como estava a dizer, uma reunião urgente. Caso contrário, classificações até 8 vão para relatório para que sejam corrigidas com base na sua respectiva gravidade, sendo que normalmente uma vulnerabilidade baixa ou avaliando o seu impacto
poderá ter uma estimativa de resolução entre 1 a 3 meses, uma vulnerabilidade média deverá ser resolvida no prazo máximo de 15 dias e uma gravidade alta no prazo de 2 a 3 dias e uma gravidade crítica no prazo de 24 horas. Ou seja, normalmente serão estes as indicações normais para resolução de vulnerabilidades ou de problemas existentes com os nossos sistemas. Não quer dizer que para resolver uma vulnerabilidade seja sempre atualizar o software. Muitas vezes pode ser configuração da firewall, pode ser isolamento do respectivo serviço. Vamos falar nisto um pouco mais à frente, à medida que formos fazendo as nossas avaliações e colocando a informação no nosso relatório, por forma a indicar então o que deverá ser feito para mitigar cada uma destas situações, ok? Mas no entanto, como vocês podem ver, neste caso específico, se estivéssemos, e neste caso estamos a fazer recolha de informação para a papelaria, iríamos marcar imediatamente uma reunião para falarmos sobre esta máquina em específico. Relativamente, por exemplo, aqui outro exemplo, à máquina 75, temos aqui também a disponibilização da versão, neste caso específico é do VPN e pelaria.pt, que neste caso específico, como podemos ver, apesar de ter algumas vulnerabilidades, nenhuma delas ascende o ponto 8, o que significa que, ok, não requer imediatamente uma reunião urgente, ok, mas requer que vá informação para o relatório dizendo que existem algumas vulnerabilidades que existem para esta respectiva versão e que devem tentar ser mitigadas o quanto antes. Mais uma vez, iríamos criar aqui uma segunda entrada. Ok, neste caso não seria urgente, seria informação para o relatório, onde nós iríamos colocar então informação sobre que este IP iria ter então que iria disponibilizar, ou se encontrar disponibilizar a sua versão e o seu respectivo sistema operativo, o que desde logo deve ser colmatado, e que para esta versão, para a versão da plataforma que está a ser utilizada, neste caso específico para o Apache, existem já um conjunto de vulnerabilidades conhecidas e devem ser colmatadas. E desta forma, como vocês podem ver, tem tudo isto deve ser recolhido, toda esta informação deve ser recolhida, armazenada, alguma para ir diretamente para o relatório, outra para ser confirmada e outra para ser usada posteriormente. Ora, agora este seria um processo que nós iríamos ter que fazer para cada um dos nossos sites que encontramos. Por exemplo, aqui um novo IP, neste caso específico encontramos aqui um conjunto bastante vasto de endereços, ok, que teríamos que avaliar. Tendo em conta que, se analisarmos a versão anterior, já tínhamos descoberto com a análise de DNS que teríamos um conjunto vasto de redes a avaliar, ou seja, tínhamos a rede 216, 217 e ainda a 239. Ou seja, basicamente nesta pesquisa iríamos fazer a 216.0/24, iríamos também fazer a 217, ou iríamos desde logo fazer a 216/23, ou seja, para a agregação imediata dos dois blocos. Iríamos também, cá está, para esta rede temos menos máquinas, mas também ainda temos aqui algumas máquinas com alguma informação. Iríamos depois também ter que fazer sobre a outra gama de endereços. Mas pronto, posto isto, iríamos ter que passar plataforma a plataforma. Cá está, mais uma plataforma que disponibiliza a informação sobre o seu software e a sua versão. Neste caso específico, também tem já algumas vulnerabilidades conhecidas. Mais uma vez, informação direta para relatório, porque olhando para a data
neste caso específico, olhando para a data da informação até uma data extremamente, ainda é uma data mais atual que a anterior, o que aparentemente nos diz que esta é uma informação extremamente fidedigna e que existe aqui um conjunto de possíveis vulnerabilidades que poderão existir na respectiva plataforma. Claro que todas estas vulnerabilidades deverão ser colocadas no relatório e deverão ser testadas a posteriori na fase de ganhar acesso, ou na fase de exploração de vulnerabilidades, com vista a validar a sua respectiva existência ou não, ou a possível exploração, possível utilização destas vulnerabilidades. Por fim, cá está mais um último IP, onde é disponibilizada mais alguma informação. Também neste caso é disponibilizado informação sobre algumas possíveis vulnerabilidades existentes na respectiva plataforma, apesar de, como é possível verificar aqui pelos cabeçalhos, apesar de não ser disponibilizado a versão de software, o que é já uma boa prática, ou seja, não é disponibilizada a informação sobre o software, nem a versão, nem o sistema. Neste caso, peço desculpa, afinal, aqui na porta 80 não tem, mas na porta 443 tem, já está, a porta 80 muito bem configurada, onde não é apresentada informação sobre o sistema, a versão do serviço, mas cá está na porta 443, má configuração, em que é apresentada novamente o serviço, a versão e o respectivo nome do sistema ou da plataforma utilizada. Mais uma vez deve ser evitada, ok? E mais uma vez algumas possíveis vulnerabilidades a serem encontradas. Ou seja, tudo isto deverá ser colocado por forma a que, mais uma vez, ao ser disponibilizado, vai para relatório com informação, ou seja, com informação média, porque é disponibilizada a plataforma e a versão. Se tiver apenas a versão, irá como uma vulnerabilidade baixa, porque mesmo assim não deve ser apresentada nenhuma, o ideal é não ser apresentada nenhuma informação sobre a nossa plataforma, o que depois pode fazer aumentar ou descer o grau de gravidade será a possibilidade de existirem vulnerabilidades relativamente a este ponto. Por exemplo, nós poderíamos pôr aqui uma gravidade média associada à simples informação de que foi disponibilizada esta versão do software, esta informação da versão do software e a respectiva plataforma, o que poderá fazer com que esta informação seja mais ou menos elevada. Poderão ser depois as várias vulnerabilidades conhecidas que existem para essa respectiva plataforma. Ok? Peço desculpa. Tendo em conta que, neste caso específico, existem aqui um conjunto de vulnerabilidades médias, irá manter-se sensivelmente o mesmo grau de vulnerabilidade geral. No entanto, como vocês repararam na situação anterior, onde tínhamos aqui, por exemplo, o primeiro caso em que tínhamos encontrado algumas vulnerabilidades altas, aqui no caso da máquina 218, ou seja, iríamos ter uma vulnerabilidade média porque foi disponibilizado a plataforma, a versão e o sistema operativo, que seria uma vulnerabilidade média. No entanto, para aquela versão existe um conjunto de vulnerabilidades altas, o que faz com que rapidamente no relatório, em vez de ficar uma vulnerabilidade média, passa a ficar uma vulnerabilidade alta ou crítica, dependendo do tipo de vulnerabilidades que nós encontramos. Ora, continuando, para além destas duas ferramentas anteriores, FOFA e Shodan, temos também ainda o Censis. O Censis.io, a plataforma Censis.io, que disponibiliza uma área de pesquisas que, sem registro
existe uma limitação no nível das pesquisas. Vocês podem sempre fazer um conjunto de 5 a 10 pesquisas por dia, ok? Como vocês podem ver aqui, podem fazer filtros de diversos tipos, mas podem colocar também uma pesquisa genérica pelo domínio. E como vocês podem ver, aparece uma informação muito idêntica às situações anteriores. O que ele vai fazer é pesquisar informação sobre as plataformas que estão a ser utilizadas, os portos abertos e a tecnologia que existe associada a cada uma dessas respectivas plataformas. Podem não pesquisar por IP e podem não pesquisar por o domínio e podem pesquisar por IP a IP, por forma a que possam rapidamente, em vez de ver a informação geral de um determinado domínio, ver a informação genérica relacionada com um determinado IP. A informação que aparece é muito idêntica, aparece-nos a informação básica do nosso domínio. Este, por acaso, não aparece informação muito relevante sobre este IP, localização, etc, mas dependendo da pesquisa e dependendo da plataforma que vocês tiverem a pesquisar, poderão obter mais ou menos informação. Por exemplo, já agora vamos tentar obter ou tentar fazer uma pesquisa com base no mesmo endereço IP que encontramos anteriormente no Shodan, para tentarmos fazer uma comparação. Cá está, ou seja, encontramos aqui ok, neste caso específico parece que não tem grande informação sobre esta máquina específica, ok, mas mais uma vez, pronto, cá está, já atingi o limite máximo das pesquisas. A partir daqui iria ter que fazer um login, mas cá está, eventualmente poderiam pesquisar por mais informação, comparar a informação entre as várias plataformas, por forma a terem acesso a mais informação de tecnologia, mais informação sobre os recursos utilizados. Para além desta, podemos ainda utilizar uma plataforma bastante útil. A plataforma é crt.sh. Basicamente, esta plataforma faz o registro ou faz uma pesquisa geral sobre o número de certificados utilizados por um determinado domínio. Ora, isto pode ser extremamente útil para nós percebermos quais são os common names, quais são possíveis URLs, e mais uma vez servirá para computar pela informação já obtida pela análise DNS, pelo, por exemplo, o Sublister, o Subfinder, o The Harvester e outras plataformas desse género, pelas pesquisas nos motores de busca, ok? E permite-nos então ter uma ideia de possíveis URLs de plataformas utilizadas pela respectiva instituição. Perceber também qual é o tipo de certificados que são utilizados e a finalidade de cada uma destas respectivas plataformas. Como falámos logo no início, a internet nunca esquece, e uma das plataformas que vocês podem utilizar para fazer pesquisas históricas é esta, o archive.org. Não é a única, o que não falta são plataformas com mais ou menos as mesmas características. Neste caso, podemos procurar por um determinado domínio e tentar encontrar plataformas que, ou seja, pesquisar tecnologias e páginas e plataformas web disponibilizadas anteriormente por um determinado domínio. Se não quiserem pesquisar diretamente pelo domínio, têm sempre aqui a opção do Advanced Search, onde podem fazer pesquisas específicas por conteúdo, por domínio, etc, filtrando assim a informação que querem pesquisar. Vamos fazer aqui um exemplo muito rápido. Vamos pesquisar aqui pelo domínio ipeleria.pt e rapidamente o que o archive nos vai dizer é que
desde 2001 que tem uma espécie de snapshots, ou seja, uma espécie de pequenas cópias de segurança do estado da página do IP Leiria. Se nós quisermos tentar ver como é que a página era antigamente, por exemplo, podemos ir aqui para 2005, escolhemos um dia qualquer e naquela respectiva data, àquela respectiva hora, podemos tentar perceber como é que estava a imagem do site do IP Leiria. Ora, como é possível ver aqui a 10 de fevereiro de 2025, a página do IP Leiria tinha este aspecto e com base nisto podemos ver que na altura o site era desenvolvida pela Siteworks Limitada, ok? Ou seja, basicamente pode ser útil para tentar encontrar possíveis parcerias antigas ou eventualmente ainda parcerias que existam atualmente, eventualmente pesquisar informação sobre contactos, pronto, na altura já era ipleiria.pt, contactos, número de telefones, informação que eventualmente tecnologias utilizadas, etc, 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 e pode ser extremamente útil para nós termos uma noção de que tipo de informação poderia estar a ser disponibilizada na altura, porque na altura o site antigo poderia ter algum tipo de vulnerabilidades ou poderia ter algum tipo de informação que atualmente já não se encontra disponível. Só para nós termos, por exemplo, um simples exemplo de que a internet nunca esquece. Existe, por exemplo, só para exemplo, só para exemplificação, por exemplo, um link antigo que existia era este, o apoio epiteams.org, estava disponibilizado, era um link privado para onde era disponibilizada alguma informação, neste caso específico de alguns leaks de informação de usernames e palavras-passos. Ou seja, este link na realidade já não existe disponibilizado, toda a informação que existia neste servidor foi apagada. No entanto, se nós fizermos uma pesquisa dentro do archive, ou seja, se nós formos ao archive.org e pedirmos por informação relativamente a esse endereço, vocês podem ver, ainda existe informação que estava disponibilizada. E como vocês podem ver aqui, em 2021 existem aqui alguns snapshots que ainda contêm a informação que estaria nesse respectivo site, que neste momento já não existe, mas que com as pesquisas corretas, aquilo que eu disse, a internet nunca esquece. Outro exemplo, por exemplo, um site também antigo, o Scylla.sh, também é um site que já não existe, ok? No entanto, mais uma vez, utilizando as pesquisas do archive.org, ou seja, solicitando ao archive para que nos pesquise por este respectivo domínio, são domínios antigos que já não existem. Ainda, como vocês podem ver, entre 2019 e 2021 existe aqui um conjunto de snapshots onde existe bastante informação que na altura era disponibilizada nestes respectivos sites. Ok? Por isso, esta pesquisa histórica de informação é sempre extremamente relevante, útil, não só para encontrar tecnologias, mas também possíveis parcerias e possíveis informação sobre vulnerabilidades associadas a essas tecnologias. Por fim, falar de uma plataforma extremamente útil, o Hunter.io é uma plataforma extremamente útil para pesquisas de informação sobre endereços de correio eletrónico utilizados por uma instituição. Ele disponibiliza vários tipos de serviços. Temos a parte do Discovery, para tentar encontrar então
o nome da companhia, tipo de informações da companhia, etc. Temos o Finder, que basicamente para tentar encontrar e-mails associados a uma determinada empresa ou tentar encontrar informação de um determinado endereço de correio eletrónico associado a uma companhia. Vamos agora fazer, e são os dois principais funcionalidades que vamos utilizar nesta fase do footprinting, e ainda uma última operação, o Verify, que basicamente nos faz a verificação da percentagem da possibilidade de existência de um determinado endereço de correio eletrónico, ou seja, a possibilidade de um determinado endereço de correio eletrónico existir ou não nas nossas, ou seja, ser ou não utilizado pela plataforma. Ok, vamos então aqui começar pelo Finder e vamos pôr então o nosso domínio ipleiria.pt. Neste caso específico, iremos então tentar pesquisar endereços de correio eletrónico que existem no ipleiria.pt e cá está 1028 resultados, ou seja, 1028 endereços de correio eletrónico disponibilizados, o que faz com que nós tenhamos imensa informação, ok? Evidentemente cá está, iria ter que fazer um registro e provavelmente fazer um update para que pudesse obter todos os restantes endereços de correio eletrónico, mas como vocês podem ver aqui, iríamos ter uma enorme quantidade de endereços do correio eletrónico que poderiam ser utilizados para a seguir fazer pesquisas sobre a informação de cada um dos utilizadores, ou que poderiam ser utilizados no futuro para uma campanha de social engineer, campanha de envio de mensagens com phishing, etc., para obter informação adicional. Uma das áreas importantes aqui do Hunter.io, ele apresenta sempre a informação da localização onde conseguiu encontrar estes mesmos endereços de correio eletrónico. Isto é extremamente útil para, no caso de nós queremos mitigar a informação que está a ser disponibilizada, percebermos qual é a fonte que foi utilizada para obter esta informação e dessa forma tentar colmatar qualquer falha que possa estar a ser de origem pessoal, a própria pessoa a disponibilizar, ou eventualmente institucional, se for a empresa a disponibilizar toda esta informação. Ok, neste caso específico, como nós podemos ver aqui, é a própria instituição que está a disponibilizar imensa informação sobre os utilizadores. Ok? Claro que a informação desta poderá ou não ter que ser disponibilizada de forma pública, é algo que terá que ser avaliado. Ok? Se esta informação tiver que ser pública, então será sempre útil dar formação, colocar no relatório, na área das recomendações adicionais, ou seja, colocar um tópico no relatório em que nós podemos referenciar que será útil todas estas pessoas terem formação contínua de engenharia social, porque tendo em conta que muitos dos seus dados são disponibilizados de forma pública, então estão sujeitas a sofrer qualquer tipo de ação de engenharia social. Ok? Pronto, mais uma vez, agora com base em cada um destes utilizadores e destes e-mails, poderíamos ter que voltar atrás ao processo novamente da utilização dos motores de busca. Vamos procurar, por exemplo, mais informação sobre este endereço de correio eletrónico específico ou qualquer um dos anteriormente encontrados, e a partir daqui iríamos então fazer recolha
tentar pesquisar por, desculpa, ora, aqui, ou seja, iríamos usar então aqui o motor de busca para fazer mais pesquisa de informação sobre, não copiou, não importa. Iríamos fazer então aqui a recolha de informação sobre os nossos utilizadores individuais e provavelmente o que iríamos ter que fazer era quase um dossiê à parte com informação por cada um dos utilizadores encontrados. Ou seja, e aqui temos informação genérica, temos informação do currículo vitae, temos informação do LinkedIn, temos aqui informação diversa sobre este endereço de correio eletrónico que muita dessa informação poderá ser utilizada para qualquer campanha de engenharia social contra este utilizador e, evidentemente, como disse, nas recomendações adicionais, no tópico recomendações adicionais, poderá ser acrescentada a opção de colocar ou recomendar formação de engenharia social para estes utilizadores ou de sensibilização. Por outro lado, caso eu não tenha encontrado o mail, posso sempre utilizar aqui a técnica do Find Email by Name. Imaginem que eu sei que o utilizador pertence ao ipleiria.pt, ok? E sei o nome dele, por exemplo, Carlos Antunes. Ok? Posso tentar fazer uma pesquisa. Quem diz apenas o primeiro e último nome, cá está ele imediatamente a descobrir que para Carlos Antunes existe o endereço carlos.antunes@ipleiria.pt com 98% de probabilidade de estar correto. Ok? Poderia também, se não encontrar nada, os vários nomes. Basicamente o que o Hunter vai fazer é fazer combinações de possíveis nomes para tentar encontrar, e cá está, se eu puser tudo Carlos Manuel Gonçalves Antunes, ele vai dar, provavelmente isto é um mail válido, mas só existe 56% de probabilidade de isto existir, ok? E é claro que depois a ideia é nós próprios fazermos algum tipo de combinações por forma a que seja ou não viável. Cá está. O Carlos Manuel Antunes também é pouco provável que exista na realidade, ok? Eventualmente poderia pôr Carlos M. Antunes para tentar fazer essas combinações, ou seja, irmos nós tentando perceber, e se eu fizesse algo deste tipo, cá está, ele diz, com o Carlos M. Antunes não existe, mas o Carlos Antunes existe sim, ok? Eventualmente, se não descobrir nada de especial, poder não usar o primeiro e o último, mas usar intermediários, ok? Por exemplo, usar só o primeiro e o segundo nome, ok? E neste caso específico ele diz que existe também um Carlos Manuel@ipleiria.pt com 94% de probabilidade de existir. Por isso, provavelmente também existe um Carlos.Manuel alguns no Ipleiria, e desta forma nós podemos tentar encontrar possíveis nomes associados, ou seja, com base nos utilizadores, e vimos no tópico anterior em que descobrimos aquela lista de utilizadores que existem disponibilizados docentes, e com base nisso poderíamos tentar, se não soubéssemos ou se não soubermos o e-mail, tentar fazer este tipo de validações. Por fim, podemos usar ainda o Verified, em que, colocando um determinado e-mail, por exemplo, antunes@ipleiria.pt, tentar que ele verifique a possibilidade de existência deste e-mail, e cá está, após colocar, ele diz que existe 81% de probabilidade deste e-mail ser válido. Se eu, por exemplo, fizer carlos.antunes@gmail.com, ele vai também fazer essa respectiva análise, e cá está, existe, não é o meu endereço, carlos.antunes, ok? Mas existe 92% de probabilidade de este e-mail existir. Sei lá, posso tentar aqui outra coisa qualquer, se eu puser aqui carlos.antunes
manuel.antunes, algo assim do género, gmail.com. Ele vai fazendo verificações e a ideia é, se vocês descobrirem determinados endereços associados a determinadas pessoas, vão solicitando a sua verificação, ok? Vou tentar pôr aqui um mail assim um bocado estranho, para que ele dê, cá está, a probabilidade deste endereço existir é de 0%, porque não existe qualquer tipo de endereço com este tipo de nome, ok? Pronto, e rapidamente vocês podem fazer validações de acesso. Podem sempre depois também, em alguns casos, usar técnicas de análise reverse, principalmente, por exemplo, em alguns casos como estes, em que, se estiverem a ser usados o conceito do Gmail, tentar perceber quem é que está associado, os endereços que estão associados na recuperação de palavras-passos, sei lá, por exemplo, vocês tentarem ver, olha, existem aqui, na realidade existe o endereço Carlos Antunes, vamos tentar perceber se este endereço ou qual é os outros e-mails que eventualmente poderão estar associados, ou qual é o e-mail de recuperação que poderá estar associado a este e-mail geral, ok? Mais uma vez, poderá haver ou não haver, ou seja, poderemos fazer algo deste tipo, ele vai solicitar que nós colocamos a palavra passe. A gente diz que não se lembramos da nossa palavra passe, tentamos utilizar aqui outro formato, tentar ver se existe ou não algum número de telefone ou algum endereço de correio eletrónico. Como vocês podem ver, neste caso específico, o telefone que está associado a este carlos.antunes@gmail termina em 37, há de ser qualquer coisa e termina em 37, ok? E como vocês podem ver, rapidamente podem recolher informação adicional sobre este respectivo sistema. Se não quiserem com o número de telefone, podem ativar outros sistemas. Neste caso específico, como vocês podem ver, quando tentaram uma nova forma de entrar, ele não disponibiliza para fazer uma validação com base num recovery address, ok? Por isso não há aqui a possibilidade de eu tentar perceber um código que esteja associado, ok? Mas, por exemplo, se fizermos aqui noutro qualquer, por exemplo, se não me engano, este também existe, aparentemente sim, ok? Eu posso tentar entrar então novamente como execução de um simples login, ok? Gmail, tentar fazer o login e tentar perceber mais uma vez qual é um possível telefone ou um possível e-mail associado a respectivas contas. Ou seja, isto mais uma vez depende de cada sistema, ok? Neste caso específico funciona bem para o Gmail, funciona se calhar para outros endereços de Gmail ou Hotmail, se calhar outros sistemas, cá está, ele já até está aqui, eu estou a fazer muitas vezes a operação e já está a ativar mecanismos de segurança para que não sejam feitas atividades maliciosas, ok? Evidentemente que a partir daqui eu não vou forçar mais para não provocar qualquer tipo de informação adicional de recolha de atividades maliciosas por parte do meu IP, não é isso que se pretende, mas a informação será então tentarem perceber que tipo de informação vocês poderão recolher
para a sua informação. Cá está, mais uma vez, este endereço não tem nenhum endereço telefónico associado, também não tem nenhum e-mail de recovery, por isso não há muita informação que possa ser útil para vocês associarem a este endereço de correio eletrónico. Mas como vocês podem ver, tudo isto tem a ver com recolha pública de informação. Mais uma vez, relembro que esta plataforma, tal como as outras anteriores, tem um registro histórico. Poderá haver aqui, principalmente no processo do Finder, ele encontrar endereços de correio eletrónico que atualmente já não existam, ou seja, podem já ter sido descontinuados pela instituição, porque tudo isto não deixa de ser um pouco de pesquisa histórica de informação.